dispenso a apresentação porque todos que estão aqui nesta casa são de casa, por isso não tem porquê fazer aquela apresentação repetitiva, né? Mas eu vou apresentar, não, mas não seria bom eu apresentar um por um porque vocês não conhecem. Tenho aqui três elementos muito importantes no meu canal. Estou a falar do Dr. Osvaldo Quaba, estou a falar da doutora Silvina Costa, assim também com o meu amigo, vocês sabem, ele está sempre aqui no meu canal, o Ismael Mukanek. Para quem não sabe, o doutor Osvaldo Armando Quaba, ele é filósofo e autor de alguns livros, como também tem um livro intitulado Sedução Política, dentro em breve vai sair, como também a doutora Silvina Costa, estudante do curso de Direito. E vocês sabem que o Ismael, meu amigo, ele é advogado. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Doutor Osvaldo, é pela primeira vez que vem a casa, mas está tudo tranquilo, né? Muito tranquilo. Isso é um exercício diário. Uau. Então, para nós, é o pão de cada dia. Apesar que é a primeira vez que venho a este programa com bastante seguidores. Sou um dos seguidores desse programa. Obrigado. E, portanto, recebemos com muito agrado esse convite para cá estarmos para fazer uma reflexão em torno do que nos foi proposto para o dia de hoje. Muito obrigado, Sr. Osvaldo. Doutora Silvina, está calma? Estás confortável? Usa o microfone, por favor. Estás confortável? Estou confortável. Desde já agradecer o convite. Ok. Tá. É pela primeira vez também que vem no meu programa, né? Sim, pela primeira vez. Uau, muito bom. Doutor Ismael, até dispensaria, né? Mas tens aí lapela, né? Exatamente. Tá tudo tranquilo. Não, tudo na paz. Uhum. Já aproveitar aqui e estender as saudações a todos que acompanham o canal da Factos. Ok. E também aproveitar aqui a oportunidade para saudar a todos. Hoje, 1 de maio, Dia do Trabalhador, né? São daqueles que no século XIX buscaram reclamar direitos, tal como o direito à redução da carga horária, 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso. Então, queremos também estender as saudações para esse cômputo geral, ao pessoal do geral, sem mesmo deixar de parte aqueles que são os estudantes, né? Hoje que eles também fazem parte, estudamos e aprendemos que os estudantes também são trabalhadores, então também quero estender as saudações a todo esse pessoal do geral. Muito obrigado. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que está do outro lado, o nosso grande tema de hoje é a mobilidade urbana e em relação, ou seja, a mobilidade urbana em relação à DPA, ou seja, a Divisão Política Administrativa na região do Mochico Leste, em particular no Kazomba. É claro, nós estamos no Kazomba. Para começar, doutor Osvaldo, pode então, tipo, é um curto, um historial acerca da divisão política administrativa no Chico Leste. Pronto, a divisão política administrativa no Chico Leste, ela surgiu como uma iniciativa do Executivo e, na perspectiva de análise política ou pública, ela constitui uma política pública que visa essencialmente, tanto aproximar mais serviços, ou diferentes tipos de serviços ao cidadão angolano, normalmente os que residem nessa nova circunscrição territorial como Chico Leste. E ela surge por via do decreto presidencial 14/24, que é uma iniciativa do Executivo, tal como fiz referência. O principal objetivo da divisão política administrativa é, primeiro, aproximar os serviços ao cidadão, tendo em conta a distância geográfica que existe entre a atual capital, que é Kazombo, junto à antiga capital, que era Luena, que era Mochico e hoje Luena. Duas, é exatamente acelerar o crescimento desta região. Porque há um tempo para cá, Mochico é e sempre foi tida como a província mais grande de Angola. E, no ponto de vista de políticas públicas, a distribuição da receita por município ou por província, portanto, não respondia com a expectativa da população. Daí que uma das filosofias usada pelo Executivo para, primeiro, acelerar esse crescimento e trazer junto do cidadão que mora ou que reside no município de Kazombo e os restantes municípios,
era exatamente por via da divisão político-administrativa, que é um ganho para os munícipes residentes nesta nova província e que esperemos que realmente essa política pública que agora já se materializou em dezembro possa trazer resultados positivos na vida do cidadão. Obrigado. Doutor Silva, é contigo. Achas que era o momento exato de implementar a divisão política administrativa, mas que temos diversas dificuldades por meio da estrada que todos nós conhecemos? Este momento é exato? Eu diria que sim. Sim, porque não tinha, é necessário que a gente comece para a gente sabermos o que vem mais para frente. Dizer que ainda no âmbito daquilo que é o nosso tema, né? Mobilidade urbana face à divisão político-administrativa no Mochico Leste. Começo aqui por fazer menção daquilo que é mesmo o conceito de mobilidade urbana. Refere-se à qualidade dos deslocamentos, né? Dentro da cidade, abrangindo transportes públicos, veículos particulares e infraestrutura. Resumindo, é a aproximação dos serviços à população. Em função da divisão político-administrativa no Mochico Leste, sendo uma província nova, acredito que nos próximos tempos teremos melhorias significativas em principais serviços, com destaque infraestrutura rodoviárias, telecomunicações, fornecimento de energia elétrica e água potável. Uau, Sim. muito bom. Doutor Ismael, achas que aqueles manos, as famílias que estão fora da sede do Kazombo, eu estou a falar atualmente do Macondo, por exemplo, né, um novo município, eu estou a falar do Lovo, eles também já se sentem que estão numa nova província do Mochico Leste? Sim, certamente. O efeito da elevação da categoria do então Alto Zambeze para agora no Mochico Leste é extensivo para os demais municípios que agora foram elevados as demais comunas foram elevadas a municípios. O efeito é extensivo. Pronto, então não tem como deixar de ser, não tem como não surtir o efeito devido, o efeito esperado na elevação de província às demais comunas como municípios. Bem, mas tentando enquadrar aqui a questão que me faz ao tema, vejamos, por erro de formação e de profissão, eu quero aqui começar por esclarecer termo por termo. Mobilidade urbana. Mobilidade entende-se como, vamos lá, o melhor termo para melhor aclarar, mobilidade é a conjuntura de condições para circulação de pessoas. Em outras palavras, estaríamos nós a dizer que é o aparato ou o entendimento claro deveria ser tudo quanto cumpre a lei de movimento, então está dentro daquilo que é a mobilidade. Tudo que cumpre a lei de movimento, entende por mobilidade. O termo urbana, o tema é mobilidade. Então, urbana é uma palavra derivada, da palavra que chama-se palavra-mãe, urbanidade. Urbanidade deve ser entendida como comportamentos, procedimentos de determinados sujeitos dentro de uma polis, como diz Santo Agostinho, né? Polis é uma cidade, uma metrópole, algo que tenha um certo desenvolvimento. Então estamos a falar de uma polis. Em outras palavras, vamos aqui tentar aclarar o seguinte: a urbanidade ou urbana é um substantivo feminino, mas que por sua vez o entendimento deve ser o quê? De que dentro da urbanidade encontramos, dentro de uma circunscrição urbana, encontramos pessoas com comportamentos da civitas. Civitas que é uma cidade. Quer dizer, urbanos ou urbanidade está relacionado a pessoas que vivem na cidade, pessoas com modos vivendo de
cidadãos ou jovens ou pessoas dentro de uma urbanidade ou de um espaço geográfico desenvolvido. Então, esse é o entendimento que deve se ter desse nosso tema. Mobilidade urbana está tudo relacionado à criação de condições de circulação de pessoas, produtos e bens dentro da expressão geográfica ou que interliga tanto a cidade com as demais comunas, municípios. Então, estamos a falar de mobilidade urbana. E tá bem, mas é possível termos uma organização boa se não haver estrada? Não, dali, obrigado pela questão, talvez para melhor aclarar a quem nos acompanha. A mobilidade urbana está ligada mesmo às estradas. Vias de acesso que interligam a cidade com as demais instituições, com os demais municípios, com as demais comunas. Então estamos a falar de mobilidade urbana. Não tem nada a ver no distante do que não for, do que não seja circulação com dignidade. Mobilidade urbana tem a ver com a livre circulação de pessoas, produtos e bens. Obrigado. Eu não sei quem vai responder uma questão que eu tenho aqui. Sim, doutor, pode falar. Tem alguma coisa? Ok, não sei quem pode responder entre os três convidados nossos que temos aqui. Será que já existem alguns planos implementados pelo governo, né, relacionadamente para dar melhoria, né, da mobilidade urbana no Mochico Leste? Sim, já existem planos, sim. Até porque, pese embora talvez não tenha uma divulgação pública, mas o governo, particularmente do Mochico Leste, tem estado a trabalhar afincadamente, porque até recentemente tivemos o nosso representante, o nosso líder provincial, não é? Que é o Dr. Crispiniano dos Santos, fora, onde terá ido resolver a questão da mobilidade. Se estamos a falar de mobilidade no contexto geral, é o surgimento de novas instituições. Estamos a falar dos meios de ligação que são estradas. Então, se nós vamos ter uma nova cidade, a implementação, o surgimento de uma nova cidade em Kazombo, então estamos a falar que sim, já existem políticas que visam dar resposta à mobilidade urbana. Ok. Doutor Ivaldo, eu contigo agora. Pronto, a questão da mobilidade urbana precisa ser vista em duas perspectivas. Uma institucional e uma social. Social, ela já existe, essa mobilidade. Antes da divisão administrativa, isso era município. Portanto, já havia e já há circulação de bens e pessoas. Portanto, com a divisão político-administrativa e a sua elevação de província e o Kazombo agora como sede, significa dizer que haverá maior mobilidade urbana, ok? Ou seja, teremos maior circulação de bens e pessoas. Por quê? Porque vão aumentar-se os serviços públicos e privados a nível do município sede. 2. Quando olhamos na problemática ligada com a mobilidade urbana, ela está relacionada com segurança pública. Por quê? Porque as grandes cidades, onde há maior mobilidade urbana, resiste muito, portanto, põe-se em causa a questão que tem a ver com a segurança pública. Portanto, a província é nova. O governo foi recém-constituída. As questões emergenciais que estão a ser estudadas até o momento têm a ver primeiro com a construção da estrada que liga Kazombo-Luau. Uma vez ligada essa via Kazombo-Luau, depois também haverá preocupação de ligar os municípios. E é a partir de lá que nós começaremos a compreender a dimensão de como estará a mobilidade urbana a nível do município do Kazombo e do Mochico Leste no seu todo. Mas é fundamental que se preste atenção neste fenômeno por uma questão muito simples, porque a província faz fronteira com dois países, mormente, República Democrática do Congo e a República Vizinha da Zâmbia. Os nossos irmãos entram e saem diariamente. Nós temos zonas fronteiriças. É necessário que se estude políticas de manutenção, de conservação e de proteção destas zonas. Por quê? Porque haverá maior fluxo de pessoas. Nós teremos mais comerciantes a nível do município sede e em outros municípios também. Isso fará com que a nossa segurança pública esteja posta em causa. Daí que estamos aqui para fazer uma abordagem, uma análise em torno de como será essa mobilidade urbana daqui a
sensivelmente 3, 4, 5 anos. Porque a tendência é crescer. E esse crescimento, tanto urbano, é, por um lado, demográfico, porque teremos o maior número de pessoas concentradas nesta província, maiormente ao Cazombo, e, por sua vez, isso trará crescimento econômico para a província do Mochico-Leste e particularmente do município sede. Então, penso que é nestas vertentes, né, é nessa visão onde deverá decorrer o nosso debate ou a nossa abordagem para vermos se realmente haverá ou não políticas de prevenção que visarão cautelar o acompanhamento do crescimento desta mobilidade urbana a nível do município sede e da província no geral. Ok. Como vocês têm um único microfone, não sofrem mesmo assim. Doutor Silvio, com o isolamento de algumas comunas, né, que pertenciam ao município sede, que é o Cazombo, devido à má qualidade das vias, que todos nós sabemos, isto não afeta o desenvolvimento socioeconômico da região? Com certeza que afeta. É conforme estamos a dizer aqui, né? Falando daquilo que é mesmo a mobilidade urbana, estamos a falar das vias de acesso. E o mau estado das estradas dificulta, sim. Dificulta, tanto é que nos últimos dias nós estamos a constatar escassez de produtos no nosso mercado, ou o mercado local. Infelizmente as coisas estão meio que difíceis porque as pessoas não conseguem se locomover da sede para as mesmas comunas. Logo, isso de certa forma cria uma certa desestabilidade. Ok, Sim. obrigado. Festival, tem uma questão além dessa? Como tal, não, né? Apenas, tal como fez referência a doutora Silvina na sua nota introdutória, de que a mobilidade urbana também precisamos olhá-la, sobretudo, na questão que tem a ver com transportes públicos, né? Isto é uma política pública que não pode ser, tanto, tem de ser emergencial, ou seja, nós temos de ter a nível da província do Mochico-Leste, ou o governo nesse caso, a existência de autocarros, que é para ajudar a população de um território para outro. Dois, nós teremos muitos investimentos a nível da província e principalmente do município sede. Empresas que virão investir e esse investimento poderá, de certo modo, acelerar o crescimento da economia, tal como nós fizemos referência. Mas, acima de tudo, também é fundamental que não se olhe simplesmente na política pública como tal, ok? É que na medida que nós vamos implementando uma política pública que tem que ver com essa mobilidade urbana, é fundamental que, acima de tudo, esteja garantida ou acautelada a segurança pública. Maior número de agentes de ter a nível da província, do município especialmente, e o Ministério do Interior deve, portanto, arquitetar uma política para estudar como será o crescimento da população a nível do município sede, se é horizontal ou vertical. Este estudo, uma vez feito, é que vai definir que políticas estratégicas poderão ser usadas no governo provincial do Mochico-Leste para mitigar não só o crescimento, como também saber quais são as zonas a nível da nossa província que vão constituir maior perigo para a segurança pública e que zonas hão de ser, vamos lá, o centro do comércio de transação ou transações de bens e pessoas. Isso é fundamental. Mas parece-me ser prematuro, né, que tenhamos transporte públicos, mormente autocarros de forma exagerada. Por quê? Porque a política pública ligada a transportes públicos deve obedecer ao crescimento populacional. Feliz ou infelizmente, ainda estamos numa fase embrionária. O que deve haver aqui são estudos por parte do governo para então permitir que há 2, 3 anos, ok, tenhamos políticas concretas para então suavizar, para mitigar os possíveis conflitos e problemas ou constrangimentos que virão surgir resultado do crescimento populacional ou demográfico e resultado da desorganização desta mobilidade urbana. Ok. Porque ela traz desorganização a nível da estrutura das cidades. Mas há que olhar toda essa questão em muitas ou em várias vertentes. Só assim teremos uma visão, uma cosmovisão
para então nos facilitar saber onde estamos, como estamos e o que é que devemos fazer. Isso é fundamental. Doutor Osmel, Certo. com a descentralização administrativa, pode contribuir para o melhor ou ainda pode agravar os problemas de mobilidade urbana no município? Bem, primordiosamente, deixa-me só aqui frisar o seguinte, de que por mais que a gente queira, se não bonificar os nossos enunciados verbais, mas é de tamanha importância que possamos cingir-nos, sejamos rigorosos naquilo que vem a ser o tema, não é? Mobilidade urbana, trata-se de quê? Circulação de pessoas, de bens e serviços, não é? Pese embora abaixo disso podem vir outras questões, mas é importante que primordiosamente deixamos claro para quem nos acompanha de que mobilidade urbana tem a ver com circulação de pessoas, bens e serviços, principalmente isso. Depois, abaixo disso, vamos deixar claro de que a circulação é feita por vias de estradas, avenidas e passeios, não é? Quando faz a seguinte questão, se já temos um pouco disso na nossa realidade, sim. E como alguém, pronto, o Dr. Osvaldo fez menção dizendo que temos, sim, temos, mas não nos termos rigorosos de mobilidade urbana, onde se fala de criação de condições dignas para tal. Por isso é que o governo está a trabalhar. Aliás, sim, queremos aqui também ainda bonificar. O termo é aquele que já é por nós conhecido. O Chico Leste nada tem. Mas quando se fala nada tem, é mesmo a nível das estruturas, a nível das instituições, a nível de alguns serviços públicos. Sim, então a mobilidade urbana ainda muito precisa se fazer para que seja digna, para que seja, em algum momento, possamos dizer que temos mobilidade urbana, porque existem vários. O termo mobilidade urbana pode ser entendido em vários sentidos. E o que se quer aqui é mobilidade urbana condigna, que represente e dignifique o cidadão dentro da Civitas, o cidadão dentro da cidade. Porque a questão da urbanidade é falar de sítios desenvolvidos, urbes, cidades desenvolvidas. Isso sim é que estaríamos a falar de mobilidade urbana no seu verdadeiro sentido. Por isso é que não se fala de mobilidade urbana nas comunas, onde há menos desenvolvimento. A mobilidade urbana está dentro dos centros, das metrópoles. Isso sim, aí nós encontramos mobilidade urbana. Não vai falar que em alguns municípios que nós conhecemos mais lá, se chamam recônditos, né? Que tem mobilidade urbana no sentido que se espera, no sentido que se quer daqui transmitir de mobilidade urbana. Tudo por quê? Porque mobilidade urbana é, como já foi feito menção, onde nós encontramos estradas e com transportes públicos. Então, se nós olharmos para darmos aqui uma olhada realística, vamos contar os transportes públicos aqui que nós temos. Podem passar os nossos braços e as nossas mãos. Transportes públicos. Pronto, essa é a questão. Dali é que o governo está muito e quer muito fazer para dar resposta a essa questão da mobilidade urbana. Com o surgimento, sim, de viaturas públicas. Mas o surgimento de viaturas públicas ou transportes públicos não é só autocarro. Mobilidade urbana é ir um pouco mais além dos autocarros. É mesmo a questão da metrópole, de cidade de verdade, onde existe, para além de autocarro, outros transportes como metros. E todos esses transportes públicos, sim, tratamos dentro daquilo que é a mobilidade urbana e a apoiar dentro daquilo que vem a ser a circulação pública, transportes públicos. Ok, doutor Ismael, Sim. então para ti achas que nós devemos ter limite quando falamos na mobilidade urbana, é isso? Sim, não, a primeira questão que eu acho meio interessante, e se não mesmo preocupante, é primeiro aclarar o tema, depois sim podemos discorrer em outros pequenos elementos que sustentem o nosso tema. E doutor Ismael acha que estamos um pouquinho fora do tema? Não tanto quanto, só é uma chamada para que nós possamos ser rigorosos. Por quê? Mas Porque vai lá, quando se eu fala acho- também de mobilidade urbana, vamos encontrar dentro dela normas, procedimentos, obrigações de comportamental do cidadão dentro da Civitas, Ok, que é falar da lei da mobilidade está urbana. certo. Mas é o que eu vou pedir aos meus convidados, que seria bom se me aceitasse o meu pedido. Primeiro é que o vosso conhecimento é mais ampla
que o meu conhecimento. E eu tenho certeza que tem pessoas que têm o mesmo conhecimento que a minha capacidade, a mesma capacidade que eu tenho. Nem ser próprio. Seria bom quando eu fizer uma pergunta, responde a pergunta. Exato. Porque quando faz esse rodeio, eu perco a resposta da pergunta, não percebo. E se eu não percebo, é claro que alguém que está no outro lado também não Também percebe. pode não perceber. Então seria bom. Eu sinto que ainda estamos dentro do assunto, estamos Exato. dentro do tema. Mas quando enrolam a resposta e fica assim baralhado, seria bom. Ou se eu perguntar mal, não perceberam, meus convidados, seria bom dizer, Remy, não percebemos, Exato. eu posso repetir de uma outra forma. Só queria mesmo. Exato. Está à vontade, doutor, está à vontade. Dizer primeiro que a DPA, Divisão Política Administrativa, no Chico Leste, não só no meu Chico Leste, né? Nas províncias, Sim. isso é um processo. É um processo e nós não vamos ver os projetos a serem realizados de dia para a noite. Isso é um processo e todos nós sabemos disso. Ok. No meu ponto de vista, dizer que o que tem que se ter como prioridade mesmo é a construção de estrada. Porque não tem como um investidor vir ao Mochico Leste se não tiver estradas em boas condições. É por intermédio de estradas que o Mochico Leste vai desenvolver. Por quê? Porque nós, nos últimos tempos, temos acompanhado, através da TPA, como é que está o estado da nossa via, esse troço do Mochico Leste. Sim. E está em péssimas... Cazombo a Cavumbo, né? Exatamente. Não, Cavumbo, Luau, sim. até Cazombo. Exatamente. Certo, doutor, sim. Está em péssimas condições. Sim. E do jeito que as imagens mostram, não tem como um investidor estar interessado em vir aqui, percebe? Porque o investidor não quer perca. Nenhum investidor quer perca. Logo, com a asfaltagem ou estradas em boas condições, de certeza absoluta que nós veremos a coisa, com o andar do tempo, a crescer. E isso é um processo. Certo. Iremos atrair mais investidores, teremos aqui hospitais, escolas, institutos superiores, parques infantis, até se possível internato, entre outros. Então, eu ainda acho que o cerne, o foco aqui é mesmo a estrada. Ok. Depois da estrada, aí virão outros projetos por implementar. Uau, muito Sim. bom. Enquanto aguardamos a estrada, doutor Ivan, por favor. Enquanto aguardamos a estrada, e sei que Deus vai ajudar, né? Teremos uma boa estrada. E nessa altura, qual é o papel das administrações, tanto municipais como comunais, relativamente no desempenho da melhoria da mobilidade urbana? Qual é o papel? Enquanto aguardamos a estrada, mas qual é o papel deles? É assim, o papel das administrações, em termos geral, que seria da administração pública, do governo, é garantir o bem-estar da população, no seu todo. Portanto, o Estado não parou e não para. As políticas existem, elas continuam a ser implementadas. Portanto, as administrações, com ou sem a implementação da nova divisão política administrativa, com ou sem conclusão da estrada, elas continuam a trabalhar. Por quê? Porque nós estamos a dizer que a estrada é uma política específica que é por via dela nós podemos, como disse a doutora Silvina, é por via dela que nós vamos falar de crescimento e desenvolvimento do seu todo. Investidores, circulação de bens e pessoas, facilitação do crescimento econômico, porque temos agentes econômicos, temos parceiros que estão paralisados nesse momento. Mas o Estado está ali, continua a fazer o seu trabalho, que é, portanto, satisfazer os interesses da coletividade. Por quê? Porque o papel das administrações, se quisermos do governo, é, tal como diz o artigo 21 da nossa Constituição, das tarefas fundamentais, de cima a baixo, de baixo a cima, é continuar a trabalhar para se concretizar todas as políticas públicas, se quisermos, políticas públicas que visam melhorar a condição de vida das famílias, dos municípios. O papel do Estado não tem limites.
o papel do Estado não tem fronteiras. Continuam a trabalhar, independentemente de como está a situação no país, para garantir a satisfação dos interesses da coletividade. Coletividade ou interesses da maioria, nós estamos a colocar também nela, portanto, o estrangeiro, residente no nosso país ou na província do Mochico-Leste. Também estamos a colocar aqui os interesses do setor privado e público, porque todos esses são agentes ou atores que concorrem na manutenção da política pública e mormente a sua concretização. Obrigado. Yeah. Eu não sei se é com felicidade ou não, porque na verdade estamos no fim. E eu sei que vocês estão aqui novamente, porque de conversas e temas vocês têm capacidade para qualquer tipo de assunto. E não sei se alguém, né, dos meus convidados, tem alguma questão já, isso já é automático. Porque estamos no fim mesmo. Não dá para descansar muito. Não sei se tem alguém que quer colocar uma questão a qual eu não fiz a pergunta. Ou então fazer um acréscimo. Pronto, as minhas considerações finais, penso que seria sugestão ao governo provincial do Mochico-Leste, de que na medida que vamos resolvendo os problemas emergenciais, isso é, estrada, que acompanhemos também o crescimento demográfico populacional. Porque um dos grandes problemas que nós temos a nível da política pública em Angola é não acompanharmos o crescimento demográfico. E os grandes especialistas que estudam o crescimento demográfico em grandes cidades ou no mundo aconselham que política pública, por um lado, ela tem duas ramificações, uma econômica e uma social. Se nós não prestarmos atenção nesse quesito, tem que ver com a mobilidade urbana, quer não, teremos muitos problemas no futuro. E é fundamental que tenhamos história, que acompanhemos o historial de outras cidades, como por exemplo a Lunda Sul. A Lunda Sul ou Saurimo, por exemplo, Lunda Norte, ok? E o Mochico, nesse caso o atual capital Luena, com o surgimento de vários atores sociais nestas circunscrições, aumentaram o nível de delinquência. E são as desvantagens que traz consigo essa mobilidade urbana. Mas, em suma, e como tanto sugestão, era esta. Portanto, que o governo do Mochico-Leste, na medida que vai preocupando-se em implementar políticas públicas de várias naturezas, estamos a olhar para a agricultura, para a educação, para a saúde, que não perca de vista o crescimento demográfico desta província. Porque ela depois definirá o acréscimo do orçamento destinado para essa província. Muito obrigado. Obrigado, Osvaldo. Doutora Silva. Doutor Ismael. Ok. De certa forma, em tom de despedida, queríamos aqui também dizer aqui o brocardo latino que diz ubi ius, ubi societas. Ubi societas, ubi ius. Não há sociedade em que não tenha normas. E não há normas sem sociedade. Por outra, para querer enquadrar o tema, a lei a mobilidade urbana cumpre também seus procedimentos legais, que é a lei da mobilidade urbana, que visa regular comportamentos, ações, procedimentos, tanto da superestrutura, que são os governos, tanto como os civitas, que são os cidadãos ou civitantes dentro de uma cidade. Então é importante que os jovens, aqui tentando alargar um pouco pronto, estamos no final, os jovens, cidadãos, todos dentro dessa comunidade, desta nova província, não é? Que possamos nos organizar em comunidades, que possamos nos organizar em associações, organizações, para que possamos contribuir assim para o crescimento da nossa bela pátria, para o crescimento do nosso belo país e, em particular, o crescimento da nossa linda província. Muito obrigado, Ismael. Doutor Osvaldo, obrigado por ter aceito o meu convite, obrigado mesmo. Não tem que agradecemos. Obrigado, doutor Osvaldo. Estaremos abertos. Obrigado, doutor Osvaldo. Eu confio em ti. Doutor Silva, da mesma forma, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Ismael, por ser de casa, estamos sempre juntos. É só depois, e quem está a nos ver agora, coloque a sua sugestão de tema e eu convidarei os três, estarão aqui novamente para então fazer o debate de acordo com a vossa necessidade do assunto. Mais uma vez, subscreva no meu canal, ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Então,
Fique com Deus.